Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando a partir de agora o Ceará Notícias desta quarta-feira, dia 3 do mês 10 de 2018, metade da semana. Estamos chegando aí, finalzinho da semana já, final de semana de eleição, e nós vamos discutir sobre eleição e política, sim, no nosso programa de hoje, trazendo informações para você aqui no Ceará Notícias desta quarta-feira, dia 3 de outubro. Olha, gente, o programa com a apresentação deste rapaz que vos fala, Eduardo Calegari, e também com os comentários dela, Ana Luzia Brito. Tudo bem, Ana Lu? Como é que vai você? Tudo bem, bom dia, Eduardo, bom dia, ouvintes e internautas da Rádio Ceará News. Sejam bem-vindos à nossa nave de notícias. Programa com a produção especial dela, Tainara Pinheiro, cuidando das redes sociais da agência Viralize. Produção jornalística, Jéssica Tayane, com a supervisão da Ana Luzia Brito e toda a equipe da Farol Comunicação. Você fica por dentro também do que rola nas redes sociais aqui da Rádio Ceará News, se ligando no nosso Facebook, que estamos transmitindo ao vivo a partir de agora. Você também pode ficar ao vivo com a gente, ligadinho, acompanhando o nosso programa nos aplicativos da Rádio Ceará News, no Play Store, e também você baixa aí no Google Play, né? No iPhone, no Android, enfim, você escolhe aí a plataforma que você quer ouvir e assistir o nosso programa. Ana, convide aí os nossos ouvintes para acompanhar as notícias de hoje também no Twitter, né? E no Instagram. Isso, estamos aí participando, né? Ativos em todas as plataformas, né? Da internet, Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. E de segunda a sexta estamos sempre aqui no Ceará Notícias, né? De 11 a meio-dia. Eu e o Eduardo Calegari. Pronto, você vai acompanhar no programa de hoje, gente, aqui no Ceará Notícias. Olha só, pesquisa Datafolha para presidente mostra Bolsonaro em vantagem com 32%. Em seguida, com Haddad tendo aí os 21%. E candidatos ao governo do estado participam de um novo debate realizado na TV Verdes Mares. Juiz determina busca e apreensão de material com Lula no Comitê de Eunício. Congresso vai criar comissão para analisar novo prazo de adesão à FUNPEST, não é isso? É isso. Faltam envelopes e caixas em agências de Fortaleza. Decon interdita loja de rede de fast food em Fortaleza. Influenciador digital cearense é acusado de assediar criança pelas redes sociais. Congresso pode ampliar pena de detento envolvido em fuga com violência. Prefeito italiano é preso, acusado de ajudar imigrantes ilegais. E cientistas recebem Nobel de Química por estudo sobre evolução genética. Essas e outras informações você acompanha a partir deste momento aqui, Ceará Notícias. O Ceará Notícias na Rádio Ceará News. Bom, gente, a gente já começa o nosso programa de hoje trazendo uma primeira informação para você, amigo ouvinte, que está ligado aqui no Ceará Notícias desta quarta-feira. Olha, a pesquisa do Datafolha é a mais nova pesquisa divulgada e a gente está trazendo com detalhes para você aqui no nosso programa, uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. Esse levantamento foi contratado pelo jornal Folha de São Paulo, Ana. Isso, e Jair Bolsonaro do PSL leva vantagem na corrida eleitoral e cresceu 4 pontos percentuais, ultrapassando pela primeira vez a barreira dos 30%, abrindo vantagem sobre o segundo candidato, no caso da disputa, Fernando Haddad, do PT, que parou de subir. Olha, Ana, ressalta-se que o nível de confiança da pesquisa é de 95%. 95%. Isso quer dizer que, se levar em conta essa margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a probabilidade do resultado ser e retratar a realidade é de 95%. Essa probabilidade, nós vamos agora aos números. Atenção, gente, olha, o Jair Bolsonaro do PSL está com 32%. Quem está com 28% é o Fernando Haddad do PT, com 11%. Em seguida vem ele, Ciro Gomes do PDT.
e com 9%, Geraldo Alckmin, do PSDB. Nós temos ainda os números da Marina Silva, do Rede, com 4%, João Amoedo com 2%, João Amoedo com 3%, empatados com 2%, na sequência vem Henrique Meirelles, Álvaro Dias e Cabo Daciolo, ambos com 2%, empatados tecnicamente nesse percentual. O Guilherme Boulos, do PSOL, não pontuou, juntamente com o João Goulart Filho, Eimael, a Vera Lúcia e a Vera Lúcia do PSTU. Todos eles aí com 0% nas intenções de voto. Os votos brancos e nulos, 8%. Quem não quis responder ou ainda não sabe em quem votar, formam aí os 5% deste pleito, né? Nessa pesquisa que foi encomendada aí pelo jornal Folha de São Paulo. Ana, a gente está trazendo aí todos os dias um cenário um tanto quanto diferente. Segue na mesma linha, né? Isso. A história da pontuação, do percentual do Bolsonaro, né? Mas há algumas mudanças, né? No crescimento, inclusive, do Haddad, né? E o que se mantém, na verdade, com os pontos percentuais parecidos, é sempre o pessoal lá do João Amoedo, do Partido Novo, né? Ele tá sempre naquela média, variando ali entre 3% e 5%, né? O Cabo Daciolo conseguiu chegar em algum momento da semana passada em 4%, depois caiu novamente, né? Tá com 2% nessa pesquisa, mas tá aí. Mais um levantamento com probabilidade de acertos de 95%, Ana. Isso, então o que se constata, de fato, é o crescimento, né, do Bolsonaro. Um crescimento significante aí dentro do cenário, né, para ir para o segundo turno com o Haddad. E Haddad um pouco, digamos, parado, né, assim, não cresceu tanto como o Jair Bolsonaro, né, Eduardo? Aí é o pessoal que já está, inclusive, já representando aí as suas intenções de voto. Essas pesquisas que saem, é claro que pesquisa é pesquisa, resultado final você só vai saber realmente lá na boca da urna, né, no dia da votação, mas segundo o jornal Folha de São Paulo, que encomendou essa pesquisa, está representando 95% da realidade, né, 95% da realidade do que seria se a eleição fosse hoje. Né? Verdade. Este levantamento. Você lembra aí de um episódio, de uma época em que a Marina estava próxima ao Ciro? Sim. Então, a Marina caiu muito, né? Mas como eu tô falando, assim, nessas últimas semanas nós temos resultados diferentes sendo apresentados quase que diariamente, o que também assusta quem tá querendo escolher o seu candidato, porque tem muita gente que se baseia em cima E você acredita que vamos ter mesmo o segundo turno, Eduardo? Eu acredito que sim. Eu estava em dúvida, perguntei pra você, disse que eu estava em dúvida ainda. Muita gente me perguntou pela rua, o pessoal falou assim, mas como? Você está em dúvida? Como você não conhece os parâmetros técnicos? Eu falei, conheço os parâmetros técnicos, agora eu não fico me baseando por pesquisa. Só no nosso programa aqui, Ana, já apresentamos mais ou menos 10 resultados de pesquisas em que Bolsonaro já subia de 17% para 24%. Em outros pontos, o Fernando Haddad estava pau a pau ali, do lado do Bolsonaro. Em alguns momentos avançou e agora o Bolsonaro segue se destacando e abrindo vantagens. Mas pesquisa é uma coisa, resultado final é outra totalmente diferente. Ainda falando dessa pesquisa aí, tem uma pesquisa do Datafolha, né, que eu estava até comentando com você um pouquinho fora do ar, né? A gente falou sobre esse levantamento do Datafolha aí, que foi encomendado pela Folha de São Paulo, né? Isso. E eles fizeram uns números segmentados, Ana. Um levantamento feito na terça-feira, dia 2, ontem. A pesquisa foi divulgada ontem, né? Apurou pontos percentuais da intenção de voto para presidente da República. Essa mesma pesquisa do Folha de São Paulo aparece por resultados segmentados, números diferentes do que nós já apresentamos aqui. Por sexo, né? Por idade, enfim, não dá para eu ler agora. E que se observou também, que vale destacar, né, que a maioria dos eleitores de Bolsonaro, né, Eduardo, são do Sul, não é isso? Que foi constatado. Sul e Sudeste, é isso? É isso mesmo. Pronto, com 40 e poucos por cento, 40... no Sul e Sul, Bolsonaro atinge 44% no Sul e 36% no Sudeste, Ana. É verdade. Né? Então, segmentadas, né? O Haddad lidera no Nordeste, que sempre foi o colégio eleitoral mais pesado do PT, né? Ele tem muita força na região Nordeste desde sempre, né? Nessa pesquisa ainda a gente consegue ter alguns destaques, algumas outras perguntas são feitas à população, que cerca de 40% da população não acreditam que o horário eleitoral tem algum tipo de relevância, Ana.
Então, às vezes faz sim a diferença, né, Eduardo? Porque depende muito da pessoa que está assistindo, né? Depende também da proposta do candidato, de como ele aproveita aquele espaço, né? Porque é pouco tempo para falar também, né? Isso eu digo mais para os outros cargos, né? De deputado estadual, por exemplo. É uma eleição grande essa eleição federal. agora, né? A votação vai ser grande, vai ser demorada. Isso, exatamente. E aí esse ano também vale ressaltar que a gente agora pode estar voltando aí em 2 senadores, não é isso? 2 senadores. Você vai escolher 2 senadores, inclusive do mesmo colégio eleitoral. Do Ceará, você pode votar em 2 senadores, a primeira e a segunda opção. Olha aí, Ana. Verdade. O que está na nossa tela aí, ó? Isso. 40% certo. deles, dos eleitores, acham que o horário eleitoral não tem nenhuma importância. E 36% diz que tem muita importância. Também está embasado nessa pesquisa aí do Datafolha. Tá bem balanceado, né? Aham. 40% e 33% tá um pouco balanceado aí. Essa pesquisa foi feita no dia 2 de outubro, terça-feira, com 3.240 eleitores a partir dos 16 anos, em 225 municípios brasileiros. Então, eu acredito também, sabe, Eduardo, que essa questão de assistir os programas de televisão é interessante para quem também gosta dessa ferramenta, né? Que é a TV. Por exemplo, que não recorre já à internet, você já tem a opção de ter a TV para ver algumas propostas. Mas você não vai ver aprofundadamente, né? Assim, com aprofundamento, né? Assim, porque eles têm pouco tempo, né? Olha esses outros dados aí, Ana, que você pode passar para os O ouvintes. horário aí. eleitoral na TV e no rádio, com muita importância, é de 33%, olha aí. E um pouco de importância, 26%, nenhuma importância, 40%, e 1% não sabe. As propostas de seu candidato, de um modo geral, muita importância, 73%, pouca importância, 16%, e nenhuma importância, 10%, e 1% não sabe. Né? A vida do político, da vida política Que ele anda aprontando fora, né? De cada, ou na política. Isso, de cada candidato. Muitos dizem, 72% dizem que é sem importância, tem muita importância, 14% um pouco de importância, não é isso? Nenhuma importância, 12%, e não sabe, 2%. As notícias das redes sociais, né, Ana? O pessoal fala que ataca aí com 38%, que tem muita importância o que se repassa nas redes sociais, e aí a gente tem que se policiar para ver a questão das fake news, né, Ana? Isso, porque é importante. Se 38% das pessoas que foram abordadas acreditam no que leem nas redes sociais... O que se vê é muita foto adulterada, né, de campanhas, de carreatas, que se observa muito como fake, principalmente, né, e as distorções também de notícias, né, Eduardo? Falando em notícias da TV, com muita importância, as pessoas que foram abordadas dão 43% de importância a isso, um pouco importante, 28%. Notícias no rádio, 39% eu acho que são importantes, falar e saber o que acontece dentro da campanha política ou da vida do candidato. Um pouco de importância, 27%, nenhuma importância, 33%, e 1% não sabe. E aí temos outros direcionamentos de campanha, é um pouco mais extenso, mas os detalhes principais a gente está trazendo para você aqui no programa. Mais uma vez falando que o nível de confiança da pesquisa é de 95%, com a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ana! Então, Eduardo, vamos de próxima notícia aqui. De acordo com as informações do G1, 4 candidatos ao governo do Ceará participaram na noite desta terça-feira, dia 2, do debate da TV Verdes Mares, em Fortaleza, e participaram os candidatos cujos partidos têm representação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Olha, Ana, durante o debate, os candidatos apresentaram propostas para as áreas como segurança, educação, saneamento básico, turismo, economia, sistema prisional e meio ambiente. Quem esteve presente foi o Ailton Lopes, do PSOL. Esse não falta não, viu? Ele está indo direto. O Camilo Santana, do PT, General Teófilo, do PSDB, e Hélio Góes, do PSL. E General Teófilo falou sobre o número de homicídios que, de acordo com suas campanhas, é uma média de 134. Citou também o número de usuários de drogas e a falta de moradia em relação à segurança pública. Mas após Ailton Lopes ter recorrido na réplica sobre a segurança pública, na fala do general, ele disse que governar é estabelecer prioridades e falou que o candidato talvez não soubesse o que era isso. Já Hélio Góes, do PSL, disse que
vai desmantelar a esquerda e colocar o regime de esquerda no seu devido lugar, no lugar deles. De acordo com ele, vamos acabar com isso. Esse regime de ódio que deixa rastro de destruição, disse o Hélio Góes. Olha, Camilo Santana do PT afirmou que, no caso, neste debate, aproveitei para mostrar à sociedade que assume um governo e dentro desse governo, num momento difícil de crise econômica, política e também incluindo a seca. E isso são palavras do Camilo Santana dizendo ainda que nós trabalhamos muito e mostramos os avanços que o Ceará teve nos últimos 3 anos e 9 meses. Ailton Lopes do PSOL quer mudar o modelo de desenvolvimento econômico que passa por cima das questões do meio ambiente. Ele deu como exemplo a termoelétrica do Ceará, que causou queima no Parque do Cocó, e criticou o governo de Camilo Santana, que após isso aprovou a isenção no carvão mineral. Verdade, Eduardo. O debate ele foi um pouco tenso, assim, né? Porque teve muito ataque. Deu para observar um pouco isso. Na verdade, eu consegui assistir até o segundo bloco, alguns trechos, né? E a gente também citou aqui alguns trechos. A íntegra ela pode ser verificada no site do G1. E o que se observou foi também muitos ataques por parte do candidato Hélio Góes, né, ao Airton Lopes, né? E também ao governador do estado. Santana. Na verdade, todos os candidatos estavam atacando Camilo, né? Porque Camilo também ele está com a preferência aí, né? Diante do pleito. E o que se observou foi isso. Verdade. Tá aí. Detalhes do debate de ontem que aconteceu aqui na TV Verdes Mares em Fortaleza, a corrida para os candidatos de todas as denominações, aí, de todos os partidos, ao governo do estado do Ceará. Todos eles apresentaram suas propostas, mostraram aí os planos para que tem para o ano de 2019 em diante, à frente do governo do estado do Ceará. Ataques, como a Ana acabou de falar, diretos a Camilo Santana, inclusive ataques do Ailton Lopes aí, recriminando algumas atitudes do governador Camilo Santana, né? Olha, exatamente, e Hélio Góes, viu, o Eduardo, teve até um momento lá que ele também chegou a atacar o Teófilo, né, o general Teófilo, com a questão da patente dele como militar, né, como se estivesse assim, duvidando do caráter dele militar. Né? Isso. E o general Teófilo, ele é incisivo nessas coisas. Ele não gosta e o general muito, Teófilo, né? Inclusive, ressaltou a amizade dele com o Jair Bolsonaro, que eles são contemporâneos, ele e o general Mourão também, né? E ele chegou a advertir lá o Hélio Góes, né? Assim, foi bem incisivo. Com o Hélio Góes afirmando que ele não sabia de nada, que ele não sabia o que estava dizendo, na verdade. Entendi. Tá aí, a briga pelo cargo de governador do Ceará, hoje, quarta-feira, até sexta-feira, tá só começando, viu? Tá só começando. Agora vai ser nas ruas. Hoje foi o último debate. Esse debate foi o último, né, Ana? Isso, da TV Verdes Mares, sim. Isso. Vai ter mais um outro debate aí nas outras emissoras ainda até sábado, você sabe dizer? Até o dia 4 da TV Globo, hoje né? é quarta-feira, acho que só até amanhã. Dia 4, né? Amanhã, isso. Quinta-feira. Exatamente. Tá certo, então. Bom, gente, olha, você tá acompanhando o Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. A gente segue com a programação especial aqui. Eu quero convidar você, amigo, para acessar aí o nosso aplicativo nesse momento, clicar aí na mensagem ao vivo e acompanhar também o nosso programa, tanto lendo as notícias do nosso aplicativo, o aplicativo da Rádio Ceará News, como participando também, mandando a sua mensagem ao vivo. Registrar aqui a audiência do pessoal que está acompanhando o nosso programa, a Gracinha, lá em Floriano, no Piauí, a Graça de Mouro, Gervásio Medeiros, muito obrigado pela audiência, Gervásio Medeiros, meu querido Menandro, forte abraço, Menandro, obrigado pelo carinho da audiência, a todos que acompanham a Rádio Ceará News também nas redes sociais ao vivo. Olha, Ana, tem mais notícias pra você. O que foi que houve aí? Juiz eleitoral José Vidal política determinou também. Busca de material no comitê do Eunício. Verdade, viu, Eduardo? Então, com imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Fernando Haddad, ambos do PT. O magistrado considerou o fato de que os dois candidatos não integram a mesma coligação de Eunício. Segundo o juiz, a propaganda é irregular e as informações, elas são do blog de política do Povo, Eduardo. Quer dizer que o juiz eleitoral disse que era para desvincular
as imagens destes candidatos, porque não faziam parte do mesmo palanque. Isso. E aí o pessoal estava usando. Mas faz Exatamente. sentido, Ana, isso? Não faz sentido, Porque né? acho que desde o começo da campanha política ninguém tinha se decidido quem é que ia subir no palanque de quem, né? Houve aí, né, essa indecisão deles, mas aconteceu. De fato, o juiz, ele determinou a busca e a apreensão desses materiais no comitê do Eunício. O juiz José Vidal Silva Neto concedeu liminar para que haja a busca e apreensão, determinou que Eunício não faça nenhuma propaganda associada às imagens de Lula ou de Haddad, sob pena de multa de 50 mil por descumprimento, Ana. E os autores da representação são da chapa Tá na Hora de Mudar, General Teófilo, do PSDB, e Emília Pessoa, do PSDB, e candidato a governador do Ceará e a candidata, a vice-candidata, né, ao cargo de governadora, respectivamente. Representam os tucanos, no caso, Eduardo, 8 advogados. 8 advogados defendendo esse pessoal aí. O blog de política aí do Jornal Povo ainda tentou falar com o advogado da campanha de Eunício, né? Anderson Costa, a partir das 18 horas, foi alegado aí que o pronunciamento ocorreria em instantes. Mas aí a assessoria do candidato à reeleição, que também foi procurada por e-mail, por telefone, tal, o pessoal lá do blog de notícias, de um blog de política, né? Lá do O Povo, não obteve resultados, né, para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Vale ressaltar que a multa é alta, hein, Eduardo? 50 mil. Depende pra quem. Alta pra mim, né? 50 mil. Depende pra Pro quem. Eunício, que declarou aí, tem até perdido um pouco de dinheiro, parece que foi 68 milhões, eu não me recordo se foi esse o valor que ele declarou na campanha, né? Não é tão... É o troco do pão. É o troco do pão. Pois bem, olha, Ana, o seguinte... Diga lá. Tem mais notícias de eleição? Tô trocando a câmera, deixei. Tem Tudo mais bem que você é linda, sim. e eu tô deixando aqui essa imagem. Muito obrigada, meu colega. Ana. Então, após as eleições, serão indicados os integrantes da comissão mista da medida provisória 853, que reabriu o prazo de adesão à FUNPRESP, encerrado no dia 29 de julho, Eduardo. Olha, gente, a Fundação da Previdência, que significa esse FUNPRESP, Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal, ela foi criada no ano de 2003 como complemento à limitação da aposentadoria do funcionalismo com relação ao teto do INSS com a MP. A MP é a medida provisória. Os servidores contratados antes de 2003 terão até o dia 29 de março do ano que vem para aderirem a este plano, a esse plano de previdência complementar da FUNPRESP, Ana. E para o diretor-presidente da entidade, Ricardo Pena, os rombos sucessivos da Previdência têm motivado os servidores públicos a buscarem alternativas. A matéria é de Érica Christian, da Rádio Senado. Vamos conferir? Vamos conferir a matéria, trazendo mais detalhes para você, amigo que está acompanhando aqui no programa. A Érica Christian, da Rádio Senado, trazendo detalhes para a gente, sempre colaborando com a programação do Ceará Notícias, né? Tem esse setor aí, né? Que eu estava falando aqui, o nome do fundo aqui é a FUNPRESP. FUNPRESP é o Fundo de Previdência. Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Vamos com mais notícias, acompanhar esses detalhes direto com a Érica Christian, direto da Rádio Senado, aqui para o nosso programa. Os partidos deverão indicar logo após as eleições os nomes dos integrantes da Comissão Mista da Medida Provisória 853, que reabriu o prazo de adesão à FUNPRESP, encerrado no dia 29 de julho. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal foi criada com a reforma da Previdência do governo Lula, que limitou a aposentadoria do funcionalismo ao teto do INSS, hoje em R$ 5.645. Com a MP, os servidores contratados antes de 2003 terão até o dia 29 de março do ano que vem para aderirem à FUNPRESP. O diretor-presidente da entidade, Ricardo Pena, diz que, em meio aos rombos sucessivos da Previdência, os servidores públicos preferem contar com o investimento certo. Isso, com certeza, muda um pouco o paradigma de depender só do Estado provedor de previdência. Na verdade, a decisão de ter a previdência complementar leva em conta isso, a proteção pessoal e familiar, né? O ganho que a pessoa vai ter, porque o regime de capitalização ele é mais barato do que o regime de repartição.
Questionado sobre os problemas de gestão de outros fundos de estatais, a exemplo dos Correios e da Petrobras, Ricardo Pena explicou que as contas da Funpresp são individualizadas. E a diferença da Funpresp, primeiro, que é um plano de contribuição definido. Então, aqui o servidor ele tem uma conta individual em que ele pode acompanhar pela internet todo dia o seu extrato, quanto rendeu, quanto está custando, se ele contribuiu, se o órgão público pagou. Ele pode acompanhar a gestão da Funpresp. Hoje, a Funpresp conta com 70 mil participantes que têm um patrimônio de R$1 bilhão. A medida provisória da Funpresp será discutida e votada pela comissão mista antes de ser levada aos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Senado, Érica Christian. Érica Christian trazendo informações pra gente direto da Rádio Senado, falando sobre esse fundo da Funpresp aqui na programação da Rádio Ceará News. Nós vamos pro intervalo, gente, já a gente volta com mais informações para você, trazendo inclusive esse destaque aqui sobre os Correios. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos fechou o segundo trimestre de 2018 com lucro líquido de 111 milhões. Tá até faltando envelope, viu, Eduardo? Tá até faltando envelope. Nos Correios. Como é que pode? Tá sério, o negócio tá sério. Já a gente volta com informações aqui no nosso programa depois do intervalo aqui na Rádio Ceará News. Aguarda aí que a gente volta já. Adoro escutar rádio, não só pelas músicas, mas principalmente para saber o que vai rolar de balada no final de semana. Já entro na internet, ligo pra galera pra combinar tudo. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Eu amo rádio. Rádio Ceará News. Todas as quartas, a partir das 14h, você fica por dentro sobre o mundo da tecnologia, marketing digital, redes sociais, estratégia, empreendedorismo online, mundo digital e design. Ceará Digital. Toda quarta, às 14h. Você não vai poder votar nestas eleições? Então, se prepare para justificar. Pegue o seu requerimento de justificativa eleitoral em cartórios eleitorais, postos de atendimento ao eleitor ou no site do TSE ou do TRE do seu estado. Com o requerimento preenchido, leve ele, mais o seu título de eleitor ou o número do título e um documento oficial com foto até uma sessão eleitoral. Ou qualquer outro local destinado ao recebimento da justificativa. A lista de postos e mesas de justificativa está disponível no portal do TSE. Então é só entregar o seu requerimento e o seu voto está justificado. Eleições 2018, Justiça Eleitoral. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Apoio Rádio Ceará News. Todo mundo se encontra no Dedé. Todo mundo se encontra no Dedé. Promoção um almoço, um relax. Restaurante Engenho Dedé. Além de sabores irresistíveis e tradicionais, almoçando de segunda a sexta no restaurante Engenho Dedé, você concorre a uma estadia em um resort com acompanhante e tudo pago. Restaurante Engenho Dedé, Iguatemi, área expansão. Todo mundo se encontra no Dedé. Todo mundo se encontra no Dedé. E quando chega a sexta-feira, você reúne a sua turma e... Sextou! Sextou! No Sextou, você sabe tudo o que rola em Fortaleza. Sextou! Entrevistas, arte, música, cultura. A agenda cultural da cidade você encontra aqui. Sextou! Toda sexta a partir das 16h, aqui na Rádio Ceará News. Sextou! Todos os dias, milhares de mulheres são agredidas pelos próprios companheiros dentro de casa. São brigas testemunhadas por amigos, vizinhos e parentes que acham que não devem se intrometer. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Apoio Rádio Ceará News. Ceará Notícias, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Ceará News, você por dentro da notícia. Estamos de volta com o nosso programa, o segundo bloco do Ceará Notícias desta quarta-feira aqui na Rádio Ceará News.
Olha, como eu tinha anunciado no finalzinho do bloco passado, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos fechou o segundo trimestre de 2018 com um lucro líquido de 111 milhões. No entanto, a estatal teve prejuízo de 120 milhões no período. Os efetivos dão conta no vermelho desses últimos 5 anos. São percebidos, inclusive, nesses serviços que são prestados aqui na capital cearense. A informação é do jornal O Povo, Eduardo, no qual visitou 3 agências e observou a falta de materiais básicos para a preservação e despacho de encomendas. No centro, os clientes têm de recorrer a bancas de revista, no entanto, no entorno da rua Senador Alencar, para comprar envelopes, caixas e empacotá-las. Esse é o jeito que artesãos, por exemplo, encontraram para enviar suas mercadorias a outras cidades. Olha, o economista Alex Araújo acrescenta que os Correios também têm enfrentado dificuldades de se posicionar no mercado diante dos avanços tecnológicos que têm diminuído a receita. Quem utiliza os serviços postais com frequência sabe bem que a situação não é de hoje. A unidade não dispõe mais de caixas e envelopes de plástico de segurança, o SEDEX, há mais ou menos um mês. Também faltam sacos nos Correios da Avenida Senador Vigílio Távora, na Aldeota, Eduardo. E aí, Eduardo, a gente está constatando aí uma crise, né, dos Correios, onde se gasta mais do que recebe, né? 111 milhões foram faturados. Isso. E 120 milhões em prejuízo. O que é que você acha que isso acontece? Tem que ter uma adequação do mercado, né? Isso. O Correio tá parado no tempo, os serviços não estão sendo prestados de qualidade. Olha, se o cliente tem aquele SEDEX 10, nunca chegou para mim um SEDEX 10 nas 10 da manhã. Tá faltando qualidade na administração. O pessoal recolhe, o pessoal prefere outros... Vou dar um exemplo clássico. Tive que enviar materiais aqui para o Ceará, pagando-se um pouquinho mais caro, inclusive, mas me garantiu a empresa e transportadora que estaria até na manhã do dia seguinte, 8 horas da manhã, pode buscar lá em Juazeiro, que tá lá. Tá lá. Com os Correios, eu levei 4 dias. Que se sabe também que os serviços não são baratos, né, Eduardo? São baratos e... O cidadão paga uma taxa muito alta, né, por cada serviço dos Correios, e aí tem esse agravante, né, desses efeitos aí dessa conta vermelha, né, Eduardo, que não fecha. Tem que haver uma readequação. A tecnologia está chegando, as empresas de logística, inclusive, estão se renovando, traçando novos pontos aí de transportes. Depois dessa greve dos caminhoneiros, muita coisa mudou também. Todo mundo percebeu que dependia de transporte por via terrestre, que resolveu mudar. Isso. Né? E avaliar novos custos, de repente, mas por avião é muito caro, mandando de forma independente. Mas se eu mandar eu mando quanto de malote por mês para determinados lugares? Tem gente que está fretando avião agora para resolver os problemas e não usa mais nada por vias terrestres. Isso. A malha ferroviária do país é uma das piores do mundo, né? E aí não se pode confiar, não se pode investir nisso ainda. E os Correios, né, a empresa brasileira aí de Correios, tá apanhando mesmo, levando nas costas, pagando o preço do prejuízo. Verdade, gastando mais do que se ganha, né, do que se tem, né? Mas eu vou dar uma dica. Aqui na Aldeota em Fortaleza, eu não me recordo qual é a rua, tem uns Correios ali pertinho da Oswaldo praça... Cruz, é Oswaldo Cruz? Oswaldo perto da Praça Cruz. Da Imprensa? Aqui próximo é Oswaldo Cruz. Ali tem caixinha, ali tem um negócio, eu fui lá, inclusive, esses dias. Tudo direitinho, né? Tudo organizadinho lá, essa unidade dos Correios que fica ali na Oswaldo Cruz, é a que vai descendo, né? Será que é porque é área nobre, Eduardo? Não sei. Mas esses Correios tem donos, né? Isso. Acho que vai de dono para dono. Acho que o cara se credencia, né? E aí ele é o dono daquela unidade dos Correios. Pode ser que alguém, dependendo da localização... Tem um zelo maior, né? Dependendo da localização também, né? Isso. Deve ter uma regrinha aí que eu não sei informar agora, de distância entre uma unidade do Correio ou outra, mas essa ali da Oswaldo Cruz, que é pertinho da Praça da Imprensa, do lado de um pet shop que tem ali, lá tem. É provável. Lá tem, que é porque eu passei por lá esses dias e vi. Sim. Mas é triste o que se relata aí, aqui na Aldeota, ali no bairro Santos Dumont, e tudo isso que na Aldeota, enfim, na região da Aldeota, tem outras unidades dos Correios que não estão com material. Quem vai ao centro, né, tem que ter aí uma precaução, né? Verdade. Tá aí, gente. Vamos lá, seguindo com as informações aqui no programa Ana Lu. Quer dizer que tem aqui na Santos Dumont
Não acredito, não. Tem Falei tão bem. Um estabelecimento aí Ontem. bem conhecido, né? Falei animei até na campanha, não foi? A campanha do Burger King ontem? Ontem foi. Falei nós bem da campanha, quer dizer que hoje deu errado aí o negócio. Deu ruim. Então, uma loja do Burger King, localizado na Avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota, é o bairro Nobre, aqui em Fortaleza, foi interditada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, do Ministério Público do Estado do Ceará, nesta segunda-feira, dia 1º. A informação é do Povo Online, que teve contato com o órgão, que afirmou que o motivo do fechamento foi a ausência de certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. Além disso, o estabelecimento não dispõe de livro de reclamações, Eduardo. Foi fechado nessa loja aí do Burger King, na Santos Dumont. O assessor jurídico do DECOM, Ismael Braz, informou que a empresa foi autuada em 29 de setembro de 2017, teve 10 dias para apresentar a defesa, entretanto, não se manifestou. Ele complementou dizendo: existe uma determinação legal na Lei 13.556 de 2004, em que a instalação precisa desse documento para funcionar, Ana. Isso. Além disso, o assessor jurídico do DECOM acrescenta que o certificado deve estar exposto ao consumidor. Na prática, o registro representa o estudo planejado e fiscalização das exigências que disciplinam a segurança e a proteção contra incêndios nos estabelecimentos, Eduardo. No dia 21 de setembro de 2018, foi proferida uma decisão administrativa em que foi determinada a interdição do estabelecimento e multa de R$ 6.989. Ismael Braz disse que a lanchonete pode recorrer da multa, entretanto, só poderá funcionar após regularizar a situação no certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. E a assessoria do Burger King foi procurada pelo veículo e até o fechamento da matéria, Eduardo, não obteve retorno, né, o veículo, de uma resposta, de um esclarecimento da assessoria do Burger King. É uma tristeza. Contra fatos não há argumentos. Isso, né? Verdade. É um estabelecimento, Eduardo, que mexe com fogo, né? Mexe com chapas, estrutura atividades grande, né? inflamáveis, exatamente. Muita gente lá dentro. Isso, exatamente. Você tem que fazer uma contagem da temperatura interna. O pessoal do Corpo de Bombeiro vai com aquela pistolinha lá para saber se o pessoal que está lá dentro trabalhando pertinho das chapas ou no forno tá com a temperatura ideal. Tem que verificar os exaustores, tem que verificar se as portas de emergência estão com aquele, como é o nome que chama? Daquele dispositivo em que você aperta e ela já se abre automaticamente, né? O alarme de incêndio está funcionando. Tem gente, e lá também é um drive, né? Lá tem drive, né? E de repente tem, sei lá, um carro que comece a ter algum tipo de problema próximo, nas proximidades, né? Tem que ter um treinamento. Pessoal dos bombeiros, inclusive, existe assessoria contra incêndios, existe assessoria de prevenção de incêndios. O ideal é que essa sede aí, que não respondeu, né, a imprensa no que diz respeito a se vai recorrer ou não, se vai atrás de reabrir ou não, o que se sabe é que a posição do DECOM está aí. Existe multa que foi aplicada, né? Podem recorrer da multa, mas só abre de novo as portas, Ana, se readequar. É verdade. É o mínimo que se possa ter, né, Eduardo, essa questão dos cuidados aí com o incêndio, né, das exigências, né, que tem sobre isso, e também do livro de reclamações, né, Eduardo? Qualquer restaurante, qualquer estabelecimento comercial deve ter, né? E bom, ao Ceará Notícias, o nosso noticiário está também aberto aos esclarecimentos, né, da assessoria do Burger King. Bacana, então. Ana, trazendo informações pra gente aí de um fato que aconteceu, né, desses últimos 2 dias, que foi exposto nas redes sociais. Eu acompanhei esse drama desta mãe, né, Ana? Triste, viu, Eduardo? Em que ela expôs aí para todo mundo do Instagram, dessa grande rede social aí, por também ter centenas e centenas milhares de seguidores, mas o que é de fato é que alguém aqui do Ceará, um rapazinho aí, muito triste, fez alguma coisa errada, e a Ana vai trazer pra gente agora essa informação. É triste, é vergonhoso, né, Eduardo? Eu não tive muito estômago para ver tudo, para ver tudo. Então vamos lá. Por 4 dias, uma mãe paulista se passou pela filha nas redes sociais.
fez isso para conversar com um homem que pedia fotos e trocava mensagens de cunho sexual com ela, enquanto achava que falava com a criança. Olha, um comediante e influenciador digital de Fortaleza foi exposto com prints que mostram as interações com a menina, mesmo sabendo que se tratava do perfil de uma menor de idade. Olha, diante disso, a mãe da menina, a mãe dessa criança, registrou a denúncia na Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano, cidade da região metropolitana de São Paulo, Ana. A mãe da criança explicou que foi avisada pela filha de que um homem mais velho estava tentando se comunicar com ela. O hábito de checar as redes sociais da criança foi fator importante que evitou a exposição da menina às mensagens. Após a divulgação dos registros das mensagens, o homem teve o perfil do Instagram, no qual acumulava 61 mil seguidores, apagado. O perfil do Facebook do jovem também consta como desativado. Segundo a mãe, ele possui conta no aplicativo de edição e compartilhamento de vídeos TikTok, aplicativo popular entre crianças e adolescentes. Foi tentado contato com a mãe, mas não foi registrado a resposta até a publicação da matéria do jornal O Povo. E o influenciador digital está com as redes sociais bloqueadas e não foi possível o contato também com ele. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo foi contactada também e afirmou que irá instaurar inquérito sobre o caso. Olha, gente, denuncie, né, através do Disque Denúncia, um serviço de combate ao crime operacional. Em alguns estados do Brasil, você pode ligar aí para o número específico, se não, a cidade pode voltar aí a viver aí uma problemática grande, né, com essa onda de violência. Você pode ficar ligado, gente, aí, e fazer denúncias, né? Exatamente. Denúncias para poder livrar aí essa criançada, né, Ana? Passa pra gente aí além do esses número, detalhes aí do número. Pronto, além do número 190 para ações emergenciais e do número das secretarias de segurança pública, poucos estados ainda não possuem um único número para denúncia de crimes. O Ceará possui o número 185 ou o DDD 85 433 8100, repetindo, 185 ou DDD 85 433 8100, e lembre-se, você pode exigir também um anonimato. Tá aí, situação triste, tem algumas imagens na tela, olha só. Os prints que a mãe fez, né? Isso, esse aí é um dos trechos, né? Para você que está acompanhando o nosso programa agora, da conversa, dos prints em que a mãe fez. Ela sempre ressalta lá nas redes sociais dela, gente, que ela é quem conversava o tempo todo. Ela é quem conversava o tempo todo com o aliciador, né? Interessante que o aliciador, Eduardo, tinha mais de 60 mil seguidores. Numa rede social de crianças, inclusive, né? Isso. Tá aí, fala aí, é bom namorar, papapá, tira a criança, inclusive, responde, entre aspas, a criança responde a atitude desse rapaz, né? É algum dos prints, a gente não vai levar tão adiante, porque realmente quem acompanhou nas redes sociais está por dentro do que houve aí. O que é de fato é que a denúncia é sempre importante, é muito interessante que os pais fiquem sempre atentos às redes sociais. Monitorando sempre os filhos e orientando também, não é, Eduardo? Orientando, monitorando, como a Ana acabou de falar, e sempre mantendo sempre o diálogo, né? Sim. É sabido que foi descoberto aí essa problemática da criança, porque a própria criança levou até a mãe. Olha, mãe, tem um rapaz aqui mais velho que está querendo se comunicar comigo. E aí mostrou. Se não fosse a atitude dessa criança, talvez até essa mãe não soubesse do que estaria se passando. O rapaz maior de idade, aliciando crianças, inclusive lendo outras notícias, algumas pessoas compartilharam do drama desta mãe, lá de São Paulo, né? Isso. O rapaz é aqui de Fortaleza, o que provavelmente foi instalado um inquérito para se provar direitinho, o que mostra os prints e a exposição feita pela mãe dessa jovem de 10 anos de idade, é que ele estava dando em cima da criança, estava pedindo fotos, conteúdo das mensagens eram sexuais, e aí ela fez um alerta expondo aí todas as redes desse influenciador digital do estado do Ceará. O que se observou foi, né, Eduardo, assim, aqui a princípio ela preferiu fazer a denúncia nas redes sociais.
né? Assim, em nenhum momento, pelo menos assim, na postagem dela, se verificou que, por exemplo, ela recorreu diretamente, né, à polícia, ela entrou em contato, né, com o órgão de polícia para poder denunciar, porque é importante, gente, porque ajuda, inclusive, nas investigações também. Descobriu dos crimes, né? Isso, sem dúvida alguma. Se condenado foi responder por esse crime aí, foi comprovado pela polícia a participação direta, afinal de contas tem fotos, o rosto do rapaz e tudo nas conversas, né? Ele pode alegar o que for na defesa dele, mas se for comprovado e outras pessoas fizerem as denúncias, ele pode responder por todos os crimes de assédio na qual ele se submeteu a praticar. Oi. Porque até então, enquanto não denuncia, dá para fazer flagrantes, não é isso? Vamos supor, de outras redes que ele possa ter, né, com outros nomes também. A polícia ela pode fazer um rastreamento, né, mais específico. Então é importante que, antes de você denunciar as redes sociais, você primeiro recorra à polícia, de fato. É verdade. Olha, quero mandar um abraço aqui para quem está com a gente na nossa audiência. Quem está assistindo o nosso programa aqui é a Sara Barroso, a Ed Silva Freitas, Sara Moraes. Oi, Sara Moraes, grande cantora, minha amiga. Quem está com a gente ainda aqui é a Baixinha Oliver, também o Laelson, grande Laelson, aquele abraço, Natália Nath, Rafael Ferreira. A Natália fala aqui que a denúncia é muito importante, ela comentando aqui a respeito da matéria, muito importante, Natália. Sem dúvida, Natália. Grande Sandro, da Piatã FM, vamos dar de folga, tá viajando. Grande Sandro, obrigado pela audiência. Rádio Piatã FM lá em Salvador é a número 1 de audiência. Olha. Rapaz, temos estrelas que aqui. Privilégio. Obrigada pela audiência, gente. Tá aí, então. No Facebook, você acessa facebook.com, tá no Facebook aí, Ana? Quem que tá assistindo a gente aí? Manda um abraço aí pro pessoal que tá no Facebook lá comentando aí nas nossas redes sociais, né? Eu convido você também a acessar o nosso Instagram. Instagram é Rádio Ceará News, do jeitinho que aparece aqui na tela. Enquanto a Ana consegue olhar aí quem está acompanhando o nosso programa, tudo é Rádio Ceará News. Rádio Ceará News com SI. Você acompanha aí. É no Twitter também, no Instagram, no YouTube, enfim, fica por dentro para participar com a gente. Quem tá no Instagram também é o... Cadê o seu José Carlos? Mas o nome do rapaz aqui é complicado, viu? Oi, Sara Barroso, obrigado também pela audiência. Seu José Carlos Barradas, olá. É um ele prazer. Já deve ter colocado um olá aí. É um olá, ele colocou. Olha, a gente sente falta, viu, quando o senhor não acompanha o programa. Tá vendo aí? Isso. Alô, seu José Carlos, mais conhecido como pai do Calegari. Muito obrigado pela audiência. Deixa eu ver mais quem tá aqui online. Bom... Se tiver aperreado, a gente segue daqui a pouquinho, manda alô pra todo mundo. Vamos seguindo com as matérias, já tem mais alô pra você que tá acompanhando o nosso programa aqui na Rádio Ceará News. Olha, gente, veja bem, atenção, olha, a pena de detentos que fogem ameaçando ou machucando outras pessoas pode ser aumentada, é o que diz o projeto de lei aprovado no Senado e que começa a ser analisado na Câmara dos Deputados. É isso mesmo, Ana Lu? O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, Mato Grosso? Isso. Foi um dos que defendeu o aumento da pena mínima de 3 para 6 meses e de 1 para 2 anos a pena máxima. A informação é de Bruno Lourenço, da Rádio Senado. Vamos acompanhar essa notícia. A pena para o indivíduo preso que foge ou que faz uma tentativa com o uso de violência hoje é de 3 meses a 1 ano. Os senadores entenderam que a punição é branda e acaba estimulando a tentativa de fuga. Por isso, eles aprovaram o aumento para 6 meses a 2 anos a pena para esse crime. O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, foi o relator da iniciativa na Comissão de Constituição e Justiça e defendeu a punição mais rigorosa para as fugas violentas. O delito de evasão mediante violência contra a pessoa revela-se cada vez mais frequente, considerando os casos, o caos que enfrenta o sistema penitenciário, sem a mínima estrutura para garantir que os presos cumprem integralmente a consequência penal de seus atos. Notícias de fugas são cotidianas, aterrorizando a sociedade e trazendo descrédito à justiça criminal e o preso, quando apreendido, sequer é punido adequadamente. A proposta passará por votação nas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Constituição e Justiça da Câmara antes de ir a plenário. Os deputados vão discutir a medida em conjunto com o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade da presença física do juiz de execuções penais em locais de motim de presos. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Aí, Ana, o Bruno?
O Bruno falou sobre a pena, né, de detentos que fogem ameaçando ou machucando outras pessoas e que pode ser aumentada, né, Eduardo? Conforme aí disse o senador Cidinho Santos, né, a pena mínima pode ser aumentada de 3 meses para 6 meses e de 1 ano para 2 anos a pena máxima, conforme a informação da Rádio Senado do Bruno Lourenço. O cara já tá preso, já tá com, né, o pé atolado lá, não sabe nem quando sai, né? E aí ele acaba que inventa de se fazer uma fuga agindo de violência, usando da violência. Vai ficar mais tempo preso. Vai sim. Né? A justiça brasileira já é tão branda. É verdade. Não é? Já libera vagabundo aí por comportamento e o cara, em vez de ficar quieto lá pra depois sair, apronta. Isso. É verdade. E aí eles vão ter que ficar mais atentos, né? Se comportar bem para poder seguir aí a penalidade deles, né? E quem sabe até reduzir, não é? Ao invés de aumentar. Se comportar, existe a progressão de pena. Isso. Sai aí com 1/4, 1/3 da pena depois. Exatamente, Eduardo. Bora, quero parabenizar vocês por abordar esses temas. Trabalho na área de assistência social e pegamos muitos casos referentes a diferentes, enfim. Então é importante que a população faça as denúncias para os órgãos responsáveis. Tá certo, é a Natália Nath que está comentando aqui na rede social do Eduardo Calegari, @EduardoCalegari. Muito obrigado pela sua opinião, tá certo, Natália? Obrigada, Natália, um abraço. Aqui participando com a gente, a nossa audiência participando do programa. Você que está acompanhando ao vivo, muito obrigado pela audiência também no Facebook, Rádio Ceará News, ou Ceará Notícias. Hoje, dia 3, quarta-feira, véspera das eleições, quinta e sexta. Até sexta-feira você ainda vai ver candidato na rua. Depois disso... Não pode mais. Não pode mais. Né? Nós trouxemos, inclusive, os detalhes, a regulamentação de toda a lei eleitoral ontem, né? Isso. Mas ninguém já pode ser preso a partir de ontem em diante. Aliás, hoje é quarta, a partir de amanhã, né? Isso, a partir de amanhã. Não pode mais ser preso, viu? Tem que se comportar aí para não ser preso em flagrante. Se for preso em flagrante, só sai depois da eleição também, né, filho? Verdade. Não se comporte. Ana. Vamos de última, então? Vamos trazendo a última informação do programa lá, de hoje. Eduardo. Vamos lá. Os americanos Francis Arnold e George Smith e o britânico George Winter foram anunciados nesta quarta-feira como os vencedores do Prêmio Nobel de Química. Os estudiosos estudaram a evolução genética e utilizaram seus princípios para desenvolver proteínas que resolvem alguns dos problemas químicos do ser humano, Eduardo. Arnold, apenas a quinta é uma mulher a ganhar o prêmio, é a professora do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Ela levará metade do prêmio de R$4 milhões por conduzir a primeira evolução dirigida de enzimas, proteínas que catalisam as reações químicas. Isso, já Smith e Winter dividirão a outra metade da premiação por seu trabalho na clonagem de peptídeos. Os peptídeos são formados pela ligação de 2 ou mais aminoácidos. Então, Eduardo, com uma notícia dessa, a gente pode aí verificar a relevância do que dos governantes, né, estarem apoiando as pesquisas, certo? Os pesquisadores, porque a gente viu até aí há pouco tempo, né, uma medida que tirava cortes, né, de verbas voltados para a pesquisa. Muitos pesquisadores aí ficaram revoltados, com razão, porque a gente sabe que essas pesquisas são benéficas para a sociedade, para uma população em geral, até mesmo para o mundo, né? A gente vê aí os prêmios. A gente também pode estar destacando aqui uma mulher, né, entre 2 homens também. No caso, o nome dela é a... Arnold. Aqui é o sobrenome dela, né? A Francis Arnold, né? Isso. É isso aí, Eduardo. O George Smith e o Gregory Winter também estavam inclusos nessa pesquisa. Tá aí, gente. Eles estudaram a evolução genética e utilizaram seus princípios para desenvolver aí proteínas que resolvem alguns dos problemas químicos do ser humano. Investimentos em pesquisa, seja no Brasil ou na Conchinchina, principalmente nos Estados Unidos, são válidas para o bem da humanidade. Eu acho que deve ser apoiado
principalmente para você, Sem amigo, dúvida. que está votando e tudo, lembrar do programa de governo dos seus governantes e acertar um candidato, para que no futuro você não sofra essas sanções. Verdade. Então, programas de pesquisa, ressaltando em tecnologia, devem sim ser valorizados e não sair da pauta dos governantes no que diz respeito a recursos. Então, Ceará, Brasil e Mundo aqui na Rádio Ceará News. sim, com certeza. Todas, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, comigo, Ana Luzia Brito e Eduardo Calegari. Eduardo, eu gostaria também de dar um aviso que hoje, nesta quarta-feira, nós vamos estar recebendo aí, estreando com o jornalista Gustavo Vieira, Augusto Gustavo Vieira, certo? Que vai estar acompanhando aí a Tainara no programa Ceará Digital, certo? Então você fica ligado que o companheiro, o colega Gustavo Augusto Vieira, né, jornalista, ele vai estar aí apresentando o Ceará Digital juntamente com a nossa querida colega Tainara. E seja muito bem-vindo, Gustavo, aqui à Rádio Ceará News, vai estar aí, sem dúvida alguma, dando mais apoio, né, mais visibilidade à rádio. E mais tarde, das 15 às 16 horas, nós vamos ter o De Olho no Mercado, comigo, Ana Luzia Brito e Eunara Monteiro, recebendo também o André Montenegro, que é o presidente do Sinduscom, certo? Além de Cléa Girão, que a Cléa, deixa eu verificar aqui, que é diretora de um restaurante, né? E aí eles vão estar dando essa entrevista pra gente no De Olho no Mercado. Bacana, De Olho no Mercado, super interessante hoje, você não pode perder, com a minha amiga Ana Luzia Brito e também a Ionara Monteiro aqui na programação da Rádio Ceará News, tá certo? Olha, gente, estamos indo embora, tá na hora de ir embora, voltaremos amanhã a partir das 11 horas da manhã, quinta-feira, com informações pra você do Ceará, do Brasil e do mundo, na programação da Rádio Ceará News. Um beijo, Ana Lu, tchau, tchau. Um beijo, Eduardo, um beijo a todos, obrigada pela audiência, esteja sempre conosco aqui e acessando todas as redes sociais da Rádio Ceará News, a nossa rádio web cearense. Bacana, tamo indo embora, forte abraço a todos, juízo e até amanhã, a partir de 11 horas da manhã, com mais informações aqui na programação da Rádio Ceará News. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News. Todo momento. Acesse